Uma outra ideia que eu acho legal da gente discutir também, para além dessa questão da expectativa de vida, é a ideia de que uma idade mínima prejudica o trabalhador mais pobre. Eu acho que a gente é um país tão desigual que a gente não conhece tão bem a nossa realidade, e essa desigualdade se reflete muito no INSS também. O INSS tem um cardápio de benefícios de aposentadorias, mais ou menos dependendo de acordo de onde você veio. Então, tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a principal no sentido de gasto, é a aposentadoria de pessoas mais parecidas com a gente, com os nossos pais, com os nossos familiares, nossos amigos. Ela exige 30 anos de contribuição, e 30 de mulher, 35 homem. Em média, se aposenta aos 52, 55 de idade, e não exige idade mínima. Só que ter 30 anos de contribuição, ou 30 anos de contribuição, quer dizer, 3 décadas de emprego com carteira assinada, é bastante excepcional no Brasil. Então, acaba que essa é uma modalidade de aposentadoria em benefício daqueles que estão mais bem posicionados na distribuição de renda. Para não dizer mais ricos, porque não é o rico da novela, o rico que tem uma lancha, mas mais ricos. Então, é um benefício muito pago em São Paulo, no Rio Grande do Sul. A gente vai entrar mais em detalhes nisso, e o que é mais fora do comum desse benefício é ele não exigir uma idade mínima. No mundo todo, a aposentadoria exige idade mínima, tirando o Brasil e outros 12 países, Equador, Sérvia, Hungria, Arábia Saudita, Síria, Irã, Iraque, são lugares assim que não são... que não tem uma previdência com uma cobertura, enfim, efetiva, e que tem a situação. E justamente porque, assim, fazendo uma digressão, a previdência surge ali, até como direito humano, para, grosso modo, como um seguro social contra a perda de capacidade de renda do trabalho. Então, olha, você ficou inválido, você é aposentadoria por invalidez, você, aqui no Brasil, está temporariamente incapacitado, você tem auxílio-doença, você faleceu, você deixa pensão por morte para sua família, você teve um filho, salário maternidade. No Brasil, você foi preso, tem auxílio-reclusão. E a ideia da aposentadoria é: você ficou velho, você não consegue mais trabalhar, então você tem um benefício para você se cuidar, aposentadoria. Então, no mundo todo, o requisito natural é uma idade mínima. Antes disso, você não pode se aposentar. Na aposentadoria por tempo de contribuição não tem, a média é de 52, 53 anos para as mulheres, 55, 56 anos para os homens, e como a gente vai ver, em benefício daqueles que estão melhor. A gente tem aposentadoria por idade para os trabalhadores urbanos e rurais. Vou pular aqui para o terceiro bullet. No caso dos trabalhadores urbanos, ela é de 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Ela tem uma diferença importante, que é que o requisito é de 15 anos de contribuição. Então, aqui está o cara que não conseguiu emprego com carteira assinada por 30, 35 anos, mas conseguiu por 15. Então, alguém que sofreu muito com desemprego, com informalidade, ou ficou fora da força de trabalho por um tempo, então de ocupações mais precárias, ele está nessa situação. A aposentadoria por idade rural são 5 anos a menos na idade mínima, então 55, 60, desde que comprovado um tempo de atividade rural. E no limite eu tenho a situação do BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Não é um benefício formalmente previdenciário, ele é um benefício assistencial, mas ele tem uma lógica de aposentadoria, no sentido de que ele é pago aos 65 anos, homem e mulher, para o idoso pobre, independentemente do tempo de contribuição, se ele for pobre. Então, nesses benefícios aqui, que exigem menos tempo de contribuição, predomina mulher, justamente porque é quem fica mais tempo fora da força de trabalho, cuidando de filho, ou enfrenta preconceitos no mercado de trabalho, então passa mais tempo desempregada, mais tempo informal, ou mais tempo simplesmente fora da força de trabalho. Então, a gente vê que, sim, que em termos fáticos, a empregada doméstica, o pedreiro, esse pessoal já se aposenta com 65 anos de idade hoje. E, enfim, são pessoas mais parecidas com a gente, que não têm idade mínima. Aqui eu estou falando só do INSS, não dos servidores. E aí, não à toa, eu tenho uma situação muito interessante, que é... isso aqui são os estados brasileiros com a idade média de concessão dos benefícios operados pelo INSS. E o que eu tenho? Que nos estados mais ricos as pessoas se aposentam muito antes. Santa Catarina, 57 anos, por exemplo. Nos estados mais pobres as pessoas se aposentam muito depois. Roraima chega a quase 65, ali, 64,8 anos. Então, uma diferença ali de 8 anos entre Santa Catarina e Roraima, muito em parte porque Santa Catarina vou ter muita gente, é uma região mais rica, mais industrializada, mais desenvolvida, vou ter mais gente com emprego formal, podendo se aposentar sem idade mínima. Em regiões mais pobres, principalmente ali no norte do Brasil, em que eu sequer tenho atividade rural, ali na região amazônica, muita gente se aposenta pelo BPC, o benefício de prestação continuada, que tem uma idade mínima de 65 anos e puxa isso para cima. Então, acho que isso é o contrário do que, quando a gente se inicia nesse debate, a gente pensa que
o sistema favorece os mais pobres se aposentam antes, mas na prática eu vou ter, por conta do sistema favorecer o tempo de contribuição, eu vou ter pessoas que os mais bem posicionados na distribuição de renda se aposentando antes. Regime geral. Não é do regime próprio. No regime próprio, o que acontece? O servidor público tem uma idade mínima, 55 anos mulher, 60 homem. Quem entrou antes de 98 deduz disso. A grande desigualdade aí vai ser mais no valor dos benefícios, mas a lógica é mais ou menos parecida. Sendo assim, bem simplista, é mais como você vê patroa se aposentando antes da empregada doméstica ou patrão antes do pedreiro. Essa é a realidade que a gente tem. Eu vou pular isso aqui por enquanto. Já que a gente está nessa discussão, vamos então dar uma olhada nessa distribuição regional dos benefícios no Brasil. Esse aqui é o mapa do Brasil, com os estados. Os estados estão coloridos em 4 cores, de acordo com o benefício do INSS que é mais concedido naquele estado. Então aqui eu tenho em verde, aqui no Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e os estados do Sul, eu vou ter a aposentadoria por tempo de contribuição, justamente aquela de que não tem idade mínima, de quem conseguiu bastante tempo de carteira assinada. Em cinza eu vou ter a aposentadoria por idade urbana, quer dizer, aquela que ainda tem como foco o pessoal do meio urbano, mas com menos tempo de contribuição. Na cor vinho, compreendendo a maioria dos estados, eu vou ter a previdência rural. E em vermelho ali no Acre e no Amapá, né? Não estou errando a geografia não, né? Acre e Amapá. O benefício de prestação continuada, quer dizer, uma região que a atividade econômica é tão pouco desenvolvida que o benefício mais concedido é um benefício assistencial. Então a gente vê, é até quase possível traçar uma linha assim, dividindo o Brasil. É como se tivessem 2 previdências na prática, uma previdência urbana e a previdência rural e, digamos, amazônica. Então, aí se eu olhar com cuidado cada benefício, vou ter, aposentadoria por tempo de contribuição. Agora eu estou colorindo ali os estados em que ela é concedida num percentual maior do que a média nacional. Então predomina o Sul e Sudeste. Boa parte do impacto fiscal da reforma está nesse benefício, porque ele foca na questão da idade mínima, 20% a 25% ao ano. São segurados do INSS que se aposentam mais cedo e que vivem mais. Essa aqui é a... Enfim, a gente vai ver isso aqui com mais detalhe daqui a pouco. Então, a aposentadoria por idade urbana é uma situação parecida. A aposentadoria rural eu vou ver que está mais ali no norte e no nordeste. O impacto dela na reforma era residual, na verdade ela foi retirada da reforma, então a reforma poupa esse pessoal todo. E o BPC também eu vou ter uma difusão grande ali no norte. Ele era um objeto da reforma no início, foi praticamente excluído, então a reforma foca ali no centro-sul do Brasil mesmo. Se eu olho... agora a gente vai falar daquela questão de análise de sobrevivência. Se eu olho esses números, eu vou explicar isso com calma agora, a gente vai ver que é justamente para aqueles brasileiros que vivem mais que as regras são mais favoráveis hoje. Então eu tenho aqui, estou analisando só mulheres em 4 benefícios: a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade urbana, a aposentadoria por idade rural e o BPC. A barra escura traz a idade média da condição do benefício, a barra mais clara, a expectativa de vida aos 65. Então eu vejo que a mulher que se aposenta por tempo de contribuição sai em média aos 53 anos, muito embora ela seja uma mulher que vive até os 86. Na aposentadoria por idade urbana, a idade média de concessão é aos 63, não tem muita mudança na expectativa de vida. Na rural também não muito, mas a idade média é 58. BPC, a idade média de concessão é 68 anos. E a expectativa de vida aos 65 é bem menor, 82. A mulher pobre vive menos. Por que é 68? Eu não tenho clareza. Eu acho que talvez a pessoa demore para ficar pobre. Porque ela pode pedir o benefício aos 65 se ela for pobre. Talvez ela tenha dificuldade, tente trabalhar um pouquinho ou não tenha muita informação sobre o benefício e demore para conseguir para requisitá-lo. A minha situação parecida. A idade média de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição aqui no início, 55 anos, para um cara que vive até os 83. A expectativa de vida não muda muito para o cara da aposentadoria por idade urbana ou da rural, mas eles pedem o benefício bem depois, porque o benefício exige idade mínima. E no cara do BPC, eu vou ter ele pedindo benefício aos 68 e se aposentando e falecendo aos 79. Então, concretamente, a PEC, o principal objetivo assim, da reforma da Previdência é criar a idade mínima para esse benefício.
desse cara que pode se aposentar antes, apesar de viver mais. Então, concretamente, essa situação que a gente tem, e acho que isso desmistifica um pouco a ideia de que a idade mínima na reforma da Previdência era prejudicial aos mais pobres. O que era, assim, em termos de reforma da Previdência, mais prejudicial para os mais pobres? Como a gente viu aqui, é justamente a dificuldade de ter o tempo de carteira assinada e não a idade. Então, como esse pessoal roda muito na informalidade, no desemprego, existe uma preocupação com o texto inicial da PEC que elevava o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. A Câmara voltou para os 15 anos atuais. Então, isso, conjugado com a retirada da Previdência Rural, do BPC, e principalmente com isso, deu alguma tranquilidade de que a reforma, o grosso do esforço da reforma vai vir daqueles que estão nos 20% mais ricos da população, que seriam servidores públicos, e no INSS, aqueles que se aposentam por tempo de contribuição. Bom, isso aqui eu acho que é um quadro que a gente não vai ter muita oportunidade de se deter como eu gostaria, mas ele faz o seguinte: ele pega o valor que o governo transfere a título de déficit da Previdência Urbana, não a rural e nem o BPC da Urbana, e dos servidores públicos, e vê para onde vai esse dinheiro, isso aqui com base na PNAD, foi feito pelo Banco Mundial, de acordo com o quintil da população. Então, eu peguei a população, dividi ela em 5 grupos de acordo com a renda. A gente falaria primeiro quintil, segundo quintil, terceiro quintil, quarto quintil e quinto quintil. Aqui, simplificando, estou chamando o primeiro quintil de mais pobres, o segundo de pobres, o terceiro de intermediário, o quarto de ricos e o quinto de mais ricos. O que é isso? Mais pobres, de 0 a 20% os 40 milhões de brasileiros que são mais pobres, os que estão entre 40 e 80 milhões, e assim vai até a gente ter os 40 milhões mais ricos. O que a gente vê? Os recursos da Previdência não chegam nos mais pobres dos pobres, só 2% vai para lá, 9% vai para os pobres. Uma parte importante está ali no meio da distribuição de renda, cerca de 28%, mas a parte da distribuição de renda que mais recebe esses recursos são os mais ricos. Aí existem 2 explicações principais para isso. Uma é que, enfim, Previdência naturalmente é um seguro destinado a quem tem emprego com carteira assinada, e como a gente viu ao longo da nossa conversa, a gente está num país que, infelizmente, boa parte da população está fora do mercado de trabalho, está desempregado ou informal. Essa é a parte da conversa, quer dizer, a gente transfere uma quantidade grande de recursos, que é aquela pizza que a gente viu no início, para quem já tinha um emprego com carteira assinada. Não estou usando o discurso do governo de chamar essa pessoa de privilegiada, nem nada assim, mas alguém que está mais bem posicionado na distribuição de renda. E um segundo motivo que a gente pode tentar conversar mais, mas infelizmente acho que não vai dar, é que a Previdência naturalmente é uma política pública voltada para a população mais velha, e a pobreza no Brasil se concentra muito nas famílias com crianças. Então, famílias jovens, pai e mãe jovem com filhos, ou frequentemente só a mãe com os filhos. E aí, especialmente se ela estiver desempregada ou informal, a Previdência não faz nada por ela, né? Ao contrário, tira recursos que poderiam beneficiá-la porque ela não é uma aposentada, enfim. E aí, para fechar essa minha apresentação, eu vou me alongar um pouquinho nas questões relativas ao déficit da Previdência. A gente já falou. Aqui eu tenho projeções do déficit da Previdência com ou sem reforma. O déficit continua existindo, ele continua crescendo. Nesse caso, como ele é negativo, quando eu digo crescendo, ele segue indo para baixo, mas ele vai numa trajetória mais favorável do que iria sem a reforma. O cálculo do déficit da Previdência não inclui benefícios assistenciais. Muita gente acha que o BPC, por ser operado pelo INSS, pelas agências do INSS, está na conta, mas não está. Então, ele não é afetado. O déficit da Previdência não inclui benefícios assistenciais, muita gente acha isso. Algumas pessoas acham que o déficit da Previdência contabiliza benefícios trabalhistas, como seguro-desemprego ou abono salarial. Não contabiliza. É até um pouco uma contradição. Esse benefício, abono salarial, está sendo tratado na reforma. Aqui é uma discussão burocrática, mas a Previdência Social, ao contrário de uma lenda urbana que existe, ela não é afetada pela chamada DRU, desvinculação de receitas da União. É até uma vedação da Constituição, o artigo 167 traz as vedações em matéria orçamentária. Uma das vedações é a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o 195, primeiro A e segundo, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios do regime geral. Desmembrando lá o 195, eu vejo que a gente está falando justamente de contribuição da folha. Então, não existe isso de desvincular recursos de contribuição previdenciária.
Aqui pegando uma auditoria do TCU, recém 2017, para ter um carimbo de burocrata, assim, um carimbo do TCU, o impacto da DRU sobre o resultado da Previdência é nulo. A DRU, de fato, afeta a Seguridade Social como um todo, que é o conjunto de contribuições voltadas para a saúde, assistência e previdência, mas ela seria deficitária mesmo sem a DRU. Isso aqui é do governo Dilma Rousseff ainda, então uma discussão de burocrata que já foi meio que superada, até porque a DRU acaba com a reforma da Previdência, mas por muito tempo, boa parte do meu dia era ficar falando de DRU, porque as pessoas falavam, não faz reforma da Previdência, o governo tem essas 3 letrinhas aí, DRU, que tira dinheiro, não era verdade. O pessoal que dizia que a Previdência tinha superávit, na verdade, estava falando da Seguridade Social, se considerasse a DRU, e se excluísse da Seguridade Social o plano de Seguridade Social do servidor, e se usasse dados até 2016. Em 2016, a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, reconheceu o déficit da Seguridade Social. Essa discussão está um pouco superada, mas se vocês acompanharam um pouco esse debate, 2 anos atrás falava muito isso, não existe déficit na Previdência, o governo tira o dinheiro da Previdência, e é muito mais fácil falar que não tem, do que, enfim, corrigir. E aí essa foi uma campanha que foi exitosa por um tempo. Bom, eu acho que é por aí. A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que eu já falei demais e estou à disposição, então, para a gente fazer mais uma discussão. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para oferecer outros pontos de vistas. Eu estou acostumado com intervenções agressivas, então, se vocês tiverem alguma coisa, pode falar. A pior delas foi uma vez que eu conversei com um cara, um colega do Senado, numa coisa assim, que era um curso de inverno, no recesso, para o pessoal dos gabinetes. Aí tinha um cara lá que, enfim, não era bem dos gabinetes, mas ele estava lá, e ele tinha várias dúvidas, teorias da conspiração. Eu estava tranquilo, conversei com ele e tal. Aí passou um tempo, nunca mais vi ele, a reforma passou na CCJ, e no dia seguinte ele me viu no corredor e falou assim, pois é, né, vocês vão aprovar essa reforma, né? Eu achei que ele estava sendo educado, eu sorri assim. Aí ele começou a gritar, falando, vocês vão jogar o Brasil na miséria. Ele ficava gritando. E eu tive que fazer uma coisa que não lembro nunca de ter feito, que foi dar as costas e sair andando, deixando a pessoa falando sozinha. E, enfim, então, se vocês quiserem gritar isso e tal, eu já estou mais ou menos acostumado. E agora que a gente está no âmbito das discussões da reforma da PEC paralela, que está mexendo com entidades filantrópicas, então a gente descobre que um monte de coisa no Brasil é filantrópica. Então, assim, aqui perto tem uma Marista, né? Essas escolas ligadas à igreja é tudo filantrópico. Então você tem reunião com o madre, com o bispo, falando para não fazer isso e tal. Você literalmente tem que ficar conversando com a freira, discutindo o déficit da Previdência e tal. Tem e a PEC paralela trata dos policiais. E então eles gritam. Então, assim, eu tô bem tranquilo aqui, então fiquem à vontade, cara. Pessoa armada gritando e tal. A reforma da Previdência a gente aprende muita coisa, assim. Então, e agora, falando de verdade, se tiver alguma dúvida pessoal, acontece muito nessa discussão, alguma angústia, fique à vontade para compartilhar e a gente conversar sobre o que vai acontecer com a sua vida também.